Salve, salve, galera! Salve, salve! Mais um Direto ao Ponto, diretamente, novamente de Chiang Mai, aqui na Tailândia. E hoje a gente vai falar de uma pergunta que a gente também recebe bastante. Como a gente trabalha com muitas pessoas que querem empreender, que querem abrir um negócio, fazer uma mudança de carreira. Fazer uma mudança de carreira. Então é muito comum, a gente recebe essa pergunta dos nossos alunos, que é qual o primeiro passo para empreender? Qual o primeiro passo que eu devo dar para criar o meu negócio, né? E essa é uma boa pergunta, principalmente porque a gente vê que o primeiro passo, normalmente, que as pessoas acham que é o primeiro passo, na nossa opinião, é um estágio mais avançado do processo. Não é o primeiro passo do processo. Não é o primeiro passo. E muitas vezes a gente vê modelos, né, que ensinam empreendedorismo já indo diretamente para este momento e desconsiderando o que vem antes, né, que é o que a gente considera como sendo o primeiro passo. Eu diria até que, basicamente, eu nunca vi ninguém que não vá para esse primeiro passo. Por quê? Normalmente as pessoas vão buscar o quê? Escolas de empreendedorismo, escolas de negócios, como fazer um business plan, como fazer um plano de negócio, como acionar sua rede de network, como marketing, vão buscar capacitações técnicas, ou seja, toda uma parte técnica, exterior, né, de ação, de implementação do negócio. Que faz parte do processo. Que é super importante, mas não é o primeiro passo. Não é o primeiro passo. E isso gera uma série de problemas no futuro, que a gente vai falar um pouco aqui. Mas então vamos falar qual que é, na nossa visão, o primeiro passo e que faz toda a diferença quando a gente vê empreendedores bem-sucedidos. E aí a gente pode pensar em alguns empreendedores icônicos, porque são as pessoas famosas que a gente conhece, então sempre são exemplos. Então, como você pega um Steve Jobs, um Walt Disney, um Henry Ford, esses são pessoas que viveram esse primeiro passo, fizeram esse primeiro passo de alguma forma, talvez inconsciente, mas que dá para fazer de uma forma consciente e estruturada. E o primeiro passo é você entender de forma muito profunda o porquê que você quer empreender, né? Por que você quer desenvolver um negócio? Quais são as suas motivações? Isso tem uma razão muito simples e direta. Quando você vai abrir um negócio, quando você vai empreender, a quantidade de energia necessária para você criar é colossal, é muita energia. Todo o processo criativo exige muita energia. Né? Se a gente pensar numa mulher grávida... eu ia dar esse exemplo. Imagina quanta energia que uma mulher grávida ela tem que colocar, então, inclusive, né, no começo de gravidez, a coisa do sono, porque você tá direcionando muita energia criativa para você criar um novo ser dentro da sua barriga. E com o empreendimento não é diferente. Você está pegando uma coisa que está aqui, né, no mundo das ideias, e você tem que materializar, você tem que juntar uma série de peças e criar algo novo. Então isso é muita energia. Imagina assim, é tanta energia, pegando o exemplo, né, continuando o exemplo da mulher grávida, a mulher, quando ela é engravida, ela começa o processo criativo da geração do seu filho, é um processo 24/7, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não tem aquele dia em que ela pensa assim, não, hoje é domingo, não estou grávida hoje, não fico grávida no domingo. Hoje eu vou tirar folga do processo de criar uma perninha aqui. Não quero. Não dá. O processo de empreender tem a mesma dinâmica. Porque você está criando uma coisa, acorda com isso. Você está criando uma coisa do zero, muitas vezes. Então, assim, e gastos de energia tem estresse. E de onde vem essa energia? De você. Só de você. Vem muita energia de dentro de você. Então você tem que entender quais são os mecanismos que fazem você acessar, gerar essa energia para poder externalizar. Ou seja, qual a sua motivação, né? Como que você põe essa energia, como que você acorda todo dia com aquela visão, qual a sua visão, né, de criação. Isso é muito importante. Então, o primeiro passo é para você, o primeiro passo, acho que resumindo é isso, você entender o que te motiva, né? O que te motiva. O que te motiva a gastar tanta energia, sabendo que você vai ter que, durante um bom período, estar completamente focado naquilo para que aquilo aconteça. E para que você não perca a energia durante o processo. Porque se você não consegue encontrar essa fonte de energia interna para poder alimentar o que você está criando, não é fora que você vai achar. Não vai achar. Porque o seu negócio é a expressão de você. Então você precisa saber que parte de você está se expressando. E aí vem uma segunda pergunta que precede o que te motiva, que vai te ajudar a entender o que te motiva. Quais são as suas necessidades que você está buscando atender ao criar esse empreendimento, ao buscar esse novo estilo de vida, a botar essa criação
no mundo, né? E quando a gente fala de necessidades, pensando no movimento criativo de empreender, pode ser uma série de necessidades. Então, assim, a gente está falando de necessidade financeira, é uma necessidade. Uma necessidade de expressão do propósito, é uma necessidade. É uma necessidade de criatividade, é uma necessidade. De expressar o seu melhor. É uma necessidade de expressar o seu melhor. Propósito. É uma necessidade de colaboração. É uma necessidade de ser reconhecido. É uma necessidade de poder. Você quer status, poder, o empreendedor, capa de revista. Né? Essa é uma outra necessidade. São todas necessidades. É uma necessidade de você ter autonomia. É uma necessidade de liberdade. É uma necessidade de ser criativo, às vezes, né? Então você precisa entender essas necessidades, porque dependendo... Fazer a sua listinha de necessidades. E essas necessidades, elas não são assim, essa ou aquela. Imagina como se fossem escalas, né? Quais são as necessidades mais fortes que você está buscando atender e quais aquelas que são mais fracas que você está buscando entender. E aí aqui vem uma pegadinha, né? Quando você está muito ligado às necessidades de sobrevivência, de reconhecimento ou de poder, se você identificar com clareza que essas são as necessidades para você estar fazendo um movimento empreendedor... E as principais, né? Porque uma necessidade financeira, ela pode estar dentro do seu grupo de necessidades, claro. Mas nesse movimento que você coloca no papel todas as suas necessidades desse empreendimento, escolhe as 3 primeiras. Veja as 3 primeiras, que são aquelas que realmente te impulsionam para o projeto, e analisa. A necessidade material, ela sempre vai estar muito presente, mas tem que ver qual a força dessa necessidade de material, de reconhecimento de poder. Por quê? Essas são necessidades que elas vão puxar muito da sua energia, mas elas não multiplicam a sua energia. Tá? Vamos explicar um pouco isso. Quando você vai empreender conectado com o seu propósito, com aquilo que você tem de melhor que você quer expressar no mundo, você quer, como uma criança, né? A criança que vem na mulher é uma expressão, né? Dos pais no mundo, né? Quando você vem dessa origem, dessa expressão de propósito, a energia se multiplica. Você está sempre, como é que eu vou dizer, canalizando uma energia, está sempre gerando energia para alimentar aquele negócio. Porque vem de dentro, né? A necessidade que a gente está falando, que são as necessidades voltadas para segurança, para reconhecimento, né? Elas sempre vão vir de fora. E talvez, muitas vezes, você não vai ter essas necessidades preenchidas. Mas quando você vem de dentro, a necessidade de expressão, de criatividade, está dentro do seu poder, está dentro do seu controle de você conseguir. A necessidade está dentro de você, não fora de você. E quando vem das necessidades mais materiais, de poder, de status ou de financeiras, aí tá mais, você vai só tirando a sua energia. E você pode ser bem sucedido, mas pode ter algumas consequências. Vou dar um exemplo para ficar mais palpável. Poxa, sei lá, acontece muito no Brasil, né? Fui demitido, aí peguei lá o FGTS, o dinheiro lá da rescisão, e cara, agora preciso fazer alguma coisa, putz, tá na moda, tá todo mundo abrindo paleteria mexicana. Cara, esse não está dando dinheiro, o retorno é bom, eu vou abrir uma paleteria mexicana, é isso que eu vou fazer, abrir uma paleteria mexicana, o retorno é de tanto, blá blá blá, então eu vou conseguir ter uma renda mensal de tanto, ou seja, o foco está totalmente no material. O que acontece? É muita energia que esse cara vai ter que botar para fazer essa paleteria acontecer, dar certo, ter seu espaço dentro da concorrência, e isso vai drenando, porque ele está só com foco em trazer um retorno do investimento daquele dinheiro. Ele não necessariamente ele gosta de fazer um atendimento ao cliente, gosta de ver... Ou às vezes ele nem gosta da paleta mexicana, nem gosta do produto, sabor, ou do conceito, ou do que representa, ou... sei lá, né? Qual que são as questões inerentes ao conceito da paleteria mexicana? A pessoa às vezes nem está conectado com isso e ela está só pensando no retorno financeiro e como ela vai ter que botar muita energia para aquele processo acontecer. O que acontece? Muitas vezes ou ela desiste no meio do caminho, ou aquele negócio suga essa pessoa de um jeito que ela fica tipo doente. Ou uma coisa que a gente vê muito acontecendo, que é a pessoa se tornar escrava do seu próprio empreendimento. Do seu próprio, e principalmente dos empreendedores que acabam tendo retorno financeiro e sendo bem-sucedidos. Exatamente. Então, assim, você consegue, vamos supor que a paleteria foi um sucesso, você conseguiu ter retorno, só que você não tem outras necessidades que te motivam
a colocar energia naquilo lá. Porque assim, você atendeu a sua necessidade de dinheiro, legal. E agora? O que eu faço com esse negócio, cara? O que eu faço com isso? O negócio, isso é muito louco. Isso acontece bastante, né? Empreendedores de sucesso que são motivados simplesmente pelo... Não estou falando que não é importante, é fundamental, senão o negócio não para de pé. Mas que são motivados apenas, eu sempre falar, né? Pelo retorno do investimento, eles acabam virando, e acabam tendo muito sucesso, eles muitas vezes acabam virando escravo do seu negócio, porque agora cria uma relação de dependência, cara, preciso daquele dinheiro, mas cara, esse negócio não me dá tesão, esse negócio, e aí você volta pra só prisão, sobrevivo, né? E aí você volta pro modelo, né? Então, é muito importante que o negócio energize o empreendedor, assim como o empreendedor energiza o negócio. Né? Você tem orgulho, você fica feliz de ver aquela coisa crescendo, você fica feliz de ver a missão do negócio sendo cumprida, porque ela é a sua missão. Existe uma conexão, né? Quando a missão do negócio, a missão do empreendedor, a missão de vida, o propósito de vida e a missão do negócio, elas estão intimamente ligadas, é uma energização, uma expressão do outro, né? É uma expressão do outro, então que você cria um sistema que se energiza e cria propulsão. Né? Acho que é a melhor forma que eu posso falar isso, retroalimenta. A gente, claro, eu fico dando exemplos aqui, Walt Disney e tal, com as pessoas, mas não precisa ser nada grandioso, famoso. Se você quiser, a gente, quando criou o Moporã, a gente fez esse primeiro passo de uma forma muito consciente. Se você quiser pegar um exemplo, entra lá no site moporã.com e dá uma olhada na nossa missão, na nossa visão, no que a gente acredita, no nosso manifesto, e como isso energiza a gente a fazer o que a gente faz e como o próprio Moporã energiza nós a continuarmos fazendo o que a gente acredita. Exatamente. Tem uma dança aí, né? Uma retroalimentação. Então, antes de mais nada, se você está pensando em abrir um empreendimento, antes de você ir para a parte mais prática do negócio, antes de você ir plano de negócios do Canva, busca voltar um pouquinho no divã e olhar qual que é o seu propósito, qual a sua motivação, o que te motiva. Se você já tem um empreendimento na cabeça, se você já está nesse processo, você está querendo, já tem ideias, já está começando a fazer esse movimento, volta para o empreendimento e olha quais são as suas motivações, coloca na sua listinha. E se você tiver sendo motivado principalmente por questões de segurança, de reconhecimento, repensa nesse empreendimento que você está fazendo. E pensa nessas 4 dimensões. Agora eu vou dar uma dica. Pensa nessas 4 dimensões. O que esse empreendimento vai me retornar? A parte eu vou botar muita energia nele, né? Isso. Muita energia, como uma mulher que engravidou, 24/7, muita energia. O que ele vai me retornar em termos materiais, emocionais, em termos mentais, né? Então de conhecimento, né? Mental, o que eu vou ganhar em termos de capacidade, e espiritual. Espiritual no sentido de legado mesmo. De legado. Então, de crescimento esse empreendimento ele é maior do que você mesmo? Essa missão é maior do que você mesmo? É maior do que o próprio empreendimento em si? Né? Então essa é uma dica para você, então, olhar para o empreendimento de uma forma integral, porque dessa forma você vai estar sempre energizado e aquilo vai sempre colocar energia nesse empreendimento e aquilo ele vai sendo adaptado, criado, vai crescer, então não tem como o negócio não dar certo, porque você está com um canal de energia muito potente, direcionando energia com muita força naquele empreendimento. É aquele empreendedor que você vê, aquele empreendedor que acredita, que as pessoas ficam até, nossa, cara, esse cara acredita tanto no negócio dele, ele vira um foguete, né, e ninguém consegue parar o cara, porque ele realmente está muito conectado com o propósito, com aquela missão, e ele vê que o negócio dele vai transformar, vai conseguir materializar a visão dele no mundo, vai conseguir criar prosperidade, impactar pessoas de uma forma positiva, da forma que ele acredita. E aí, esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. Depois, o segundo passo, você vai usar os seus recursos, competências para materializar isso. Então, aí você vai buscar, parcerias, planos de negócios, vai fazer cálculos. E aí é legal você pensar em 3 coisas, né? Quando então tá bom, então você tem muito claro quem sou eu, o que eu sei e quem eu conheço, né? Essa é a melhor forma de então você dar o segundo passo, né? Juntando esses 3 pilares. O quem sou eu, que você já tem, então depois de ter feito essa reflexão de propósito, você já tem mais clareza. O que eu sei,
né, que está relacionado muito às competências, essa parte externa de quem você é e quem eu conheço, porque é a partir da sua rede que então você consegue fazer esse empreendimento acontecer. E a gente vai deixar aqui no final do vídeo um exemplo muito legal de um aluno que estudou com a gente, que fez o Crie Seu Caminho, e aí vocês vão entender o que é isso, o que é essa conexão do seu propósito no seu empreendimento. E como ele pode tomar diversas formas. Como ele pode tomar várias formas, vocês vão gostar. Esse é um case bem legal e vai deixar talvez mais claro do que a gente mesmo falando aqui, porque o exemplo, ele fala por si só, né? Então, assistam esse caso, essa história de caso, não é? História... Enfim, o case, a história do Paulo. Deu um tilt aqui. Assistam a história do Paulo e a gente se vê na próxima semana. Beijo, tchau. Tchau. Sou Paulo Moro, participei do Crie Seu Caminho, sou da turma 3, fiz o curso em 2016. Apesar de eu ter feito o curso em 2016, a minha jornada começou de verdade em junho de 2015, praticamente 1 ano e meio atrás, quando eu fui demitido. Eu fui demitido de um bom cargo, de um bom salário, de uma vida longa aí de quase 20 anos de dedicação corporativa, passando por diversas empresas e tal. E um momento muito delicado, difícil de entender, difícil de aceitar, mas que hoje eu olho para trás e tenho certeza que foi daqueles momentos que a gente tem sempre a sensação de que nada é por acaso, nada acontece por acaso. E de lá para cá, mesmo tendo procurado, claro, né, me recolocar e procurado isso de algumas formas, em algumas centenas de oportunidades e tudo mais, eu decidi dar chance ao acaso. Eu decidi que, puxa, talvez existam outros caminhos na vida que eu possa ser muito mais feliz, encontrar realmente algum propósito de vida e ter prazer em realizar o que eu puder realizar, enfim. Para ser bem sincero, foram 20 anos aí muito bons, foram 20 anos onde eu pude materialmente conquistar algumas coisas, mas que de verdade eu não me sentia 100% realizado, 100% pleno, não me sentia 100% feliz. E aí E foi uma jornada intensa, de 3 meses de muita dedicação, muito intensos, de exercícios muito bons, práticos. Apesar do curso ser 100% online, existe uma carga muito grande de exercícios práticos, o que para mim é muito importante. E exercícios que puderam me reconectar com coisas que talvez eu tenha deixado ao longo do caminho. E o seguir daqui para frente não foi nada aleatório, né? Na verdade, foram caminhos que foram se abrindo através desse curso, através dos exercícios propostos, das provocações, das reflexões propostas pelo curso, né? E das reconexões que o curso promove, e reconexões com aquilo que me faz bem, com aquilo que realmente faz os meus olhos brilharem, com aquilo que realmente eu gosto de fazer. Que no meu caso é uma atividade que eu comecei há um tempo atrás, que eu comecei a mergulhar há muito tempo atrás, uma atividade que eu tinha como hobby, depois eu fui gostando e aí me tornei instrutor de mergulho. Eu tentei viver dessa atividade há um tempo atrás, por outras razões eu não consegui, por isso voltei à vida profissional, corporativa, né? Mas que hoje eu pude me reconectar com ela de uma forma muito mais forte, muito mais positiva, muito por conta de tudo aquilo que eu vi nesses 3 meses de curso, que eu vivenciei, que eu pratiquei, e muito por conta dessa reconexão que eu falei para vocês. Então hoje a minha nova vida é totalmente diferente da vida que eu tinha 1 ano e meio atrás, trancado no escritório. Hoje eu posso dizer para vocês que eu consegui desenvolver 8 protótipos a partir do curso, que são caminhos diferentes, todos eles relacionados com essa atividade de mergulho. Alguns deles já viraram projetos e alguns deles já são realidade, como por exemplo um programa que eu desenvolvi junto com a Andréa, minha garota, que usa o mergulho como ferramenta para o desenvolvimento humano, mais especificamente falando da inteligência emocional. Outra atividade é o meu fortalecimento como um instrutor de mergulho freelance. Então eu hoje tenho muito mais atividades e oportunidades de cursos de mergulho freelance do que eu tinha antes. Outra atividade é a montagem de um site online para venda de equipamentos de mergulho pela internet, que ainda está na fase de protótipo e já vai virar um projeto. Outra atividade é o relacionamento do mergulho com outro programa de desenvolvimento humano mais amplo, não só focado em inteligência emocional, mas também para o desenvolvimento de resiliência, entre outros benefícios, né, entre outras habilidades. E esses protótipos, novos projetos, essa nova realidade, ela me trouxe também um estilo de vida totalmente diferente, né? Então eu estou aqui dentro do escritório, que eu montei dentro de casa. Aqui na lousa eu já tenho um esboço de um desses projetos,
E apesar de ser dentro de casa, a gente tem uma habilidade muito grande de conseguir separar o trabalho de casa, né, da vida pessoal e tal. E isso se dá através do estabelecimento de uma nova rotina, né, uma nova rotina de horários para acordar, para ir dormir, uma nova rotina de preparar a nossa própria alimentação, o que nos traz uma alimentação muito mais saudável, uma nova rotina de vivenciar coisas que acontecem próximo à nossa casa, como uma caminhada, conversar com pessoas aqui da região, ter um tempo para parar em algum lugar legal, para tomar um café, conversar com as pessoas da banca de jornal, os atendentes e tal. Então são coisas simples, né, que acabaram se desdobrando desse novo estilo de vida, mas que também nos ajudam a ser pessoas melhores, a nos conectar com coisas verdadeiras, a alimentar o nosso senso crítico, a nossa criatividade, que são coisas muito importantes e que ajudam a gente a levar esses protótipos para o estágio de projetos e depois para o estágio de realização. Então, claro que não existe... Hoje eu não trabalho menos do que eu trabalhava, muito pelo contrário, né? Mas eu acabo me dedicando a uma vida com muito mais propósito, a um projeto com muito mais verdade, com muito mais prazer em realizar do que única e exclusivamente se dedicar a uma vida que, no final das contas, pode trazer uma única troca, que é a troca financeira, né? Você se dedicar, deixar lá a sua energia, o seu tempo e tudo mais, na troca de alguma coisa que possa trazer a segurança em pagar as suas contas no final do mês. Não que isso não seja importante, isso é muito importante, mas não é o mais importante. Não pode ser tratado de forma isolada. Então hoje, já com 36 anos, eu posso dizer que eu sou o Paulo antes dos 36 anos e depois dos 36 anos com muito mais motivação, com muito mais força e muito mais empoderado para encarar as adversidades e as coisas que a gente se dispõe a fazer, os desafios que a gente se dispõe a encarar. É isso aí. Um abração.